Barbeiro. Bom, o nosso convidado hoje é diretor de recursos humanos da empresa Tivit. Ele está aqui ao meu lado, é o Marcelo Zappia. Marcelo, muito obrigado aqui pela gentileza, pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Obrigado, Heródoto. O prazer é meu. Bom dia. Marcelo, quantos funcionários ou colaboradores tem a sua empresa Tivit? Temos mais de 25 mil no Brasil inteiro. Que critérios essa empresa utiliza, né, para poder montar o seu plantel ou mesmo, muitas vezes, repor as pessoas que saem por motivos mais diversos? A Tivit é uma empresa orientada à prestação de serviços nos setores de tecnologia, né? E BPO, que é uma sigla que resume o que a gente chama de terceirização de processos de negócios, né? Então, essencialmente, o nosso negócio é prestar serviço para grandes empresas naquilo que pode ajudá-las, essas empresas, a crescer. Então, nesse ponto, o nosso grande desafio é ter pessoas tecnicamente capazes de entregar os serviços que a gente vende, né? E também formar bons líderes para executar, para gerenciar essas equipes adequadamente, para que a gente faça uma entrega de serviços adequada ao que o cliente espera. Sei. Bom, o que atrai as pessoas? Por que uma pessoa gostaria de trabalhar numa empresa como a Tivit? Porque é uma empresa de alto crescimento, né? Se você pega os últimos 10 anos e analisa os números, nós temos hoje um faturamento de mais de R$1 bilhão, né? Então é uma empresa que vem crescendo bastante no Brasil inteiro e ela oferece bastante alternativas de carreira para as pessoas, né? Nas mais diferentes funções ao qual elas estão alocadas. Marcelo, eu suponho que outras empresas devem estar no mercado, devem fazer concorrência com a empresa de vocês, né? Que diferencial competitivo tem vocês para atrair um talento, né, em função aí à concorrência? Tá. A Tivit, ela vem conseguindo bastantes contratos e vem crescendo bastante no mercado brasileiro. Então, acho que isso por si só já é um diferencial. Além de tudo, a gente tem todo, pelo lado de recursos humanos, um planejamento para definir os planos sucessórios das principais posições de liderança da empresa. Então, cada um dos principais 150 líderes da nossa organização tem uma linha de sucessão mapeada, com sucessores emergenciais, potenciais e em preparação. Esse processo é acompanhado pelo RH. E a gente trabalha as indicações das pessoas para esses planos sucessórios com base em dois outros grandes programas de avaliação das pessoas, que são o programa de desempenho, avaliação de desempenho por metas, e o programa de avaliação por competências também. Então, esses programas integrados de gestão de pessoas, eles fazem com que seja atrativo para as pessoas procurarem a Tivit, porque elas sabem que ali vão ter uma oportunidade de crescimento profissional bastante interessante. Agora, como é que é operacionalizado lá esse processo de avaliação de pessoas? Como é que isso se efetiva? A gente usa bastante tecnologia, Heródoto. Então, por exemplo... Bom, sendo uma empresa de tecnologia. Exatamente. A gente acaba usando tecnologia porque nós temos para cada um dos nossos principais 400 líderes um painel de metas individuais, né? E esse painel a gente também expande para outras 2.000 pessoas dentro da organização. Então, temos basicamente 2.500 pessoas que têm metas inseridas nos nossos sistemas de acompanhamento, né? E também nós temos o processo de avaliação de competências, onde a gente envolve mais ou menos outras 4.000 pessoas, né, de cargos técnicos para liderança, em que essas pessoas são avaliadas por pares subordinados e equipe quando houver, né? E todos os resultados ficam armazenados num sistema que foi desenvolvido internamente, um software, né? Marcelo, quando uma pessoa se desliga da empresa, ela também é convidada a participar de uma entrevista? Sim. 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 Com quem é que conversa com ela num momento como esse? Conversa área de recursos humanos. Bom, a chefia imediata sempre conversa porque via a chefia que a gente tem o pedido de desligamento. Mas aí a né? pessoa não ficaria um pouco constrangida de conversar com o seu chefe? Sim, por isso... Alguém já falou aqui que não são as empresas que mandam pessoas embora, são os chefes. Exatamente. E que a pessoa também não sai de uma empresa por causa da empresa, sai por causa do chefe. Exatamente. E aí você vai conversar com o chefe, como é que é? Não, mas é por isso que a gente faz a entrevista também com o RH. Então a pessoa, depois que ela conversa com o chefe, ela vai para a área de recursos humanos e aí, de forma confidencial, ela conta para a gente, também num sistema que a gente desenvolveu, quais são os principais motivos que motivaram ela a sair, né, do trabalho. E esse é um trabalho interessante que a gente faz com todo mundo que sai da empresa. Sim. Agora, uma vez desligada da empresa, essa pessoa não volta mais? Ela pode voltar, dependendo da aplicação da posição que ela estava. Tá? Sim. Como assim? Desculpa, não entendi. Ela pode voltar para trabalhar dependendo da posição que ela estava. Então, por exemplo, se ela está trabalhando num projeto
que tem início, meio e final, finalizado o projeto, ela sai da empresa e pode se candidatar a um outro projeto. Sei. Agora eu digo, suponha que ela seja um empregado regular da empresa, né? Ela vai lá e pede demissão da empresa. Essa pessoa pode voltar um dia para a empresa ou uma vez que ela pediu demissão ela não é mais admitida? Não, ela pode voltar. Dependendo da situação, ela pode voltar. O que a gente não costuma fazer a gente tem um processo de recrutamento, agora na outra ponta, que analisa um pouco o histórico profissional da pessoa e também as referências, né? Para a gente ter certeza de que aquela vaga que nós estamos recrutando tem o perfil adequado àquilo que a gente precisa. Então, numa pessoa, por exemplo, que passou pela Tiviti em outro momento, ela pode sim voltar no momento seguinte, desde que não tenha havido algum grande problema, né? Ou que o projeto com o qual ela trabalhou tenha tido uma conclusão boa. Então, tudo depende do histórico. Entendo. Agora, Marcelo, esse recrutamento começa onde? Sei lá, vocês precisam de alguém, vocês vão ao mercado, fazem um anúncio, como é que é feito esse processo? As nossas equipes de RH têm um processo bastante interessante, que é o que a gente chama de banco de talentos, onde a gente mapeia pessoas nas cidades que a gente está inserido no Brasil, né, de acordo, claro, com o perfil das vagas que a gente tem, e aí a gente faz uma parte do processo de entrevista até o momento em que o currículo está pré-aprovado. Estando pré-aprovado, a gente deixa ele em banco e, de acordo com o nosso histórico de crescimento, a gente já sabe que vai precisar de tantos currículos com aquele perfil. Aí eu não preciso começar o processo do início, eu começo o processo através desse banco. Para a gente fazer isso, a gente faz parcerias com escolas, com universidades, com órgãos do governo, com prefeituras, né? Enfim, com as comunidades locais. Aí então, a porta de entrada o que é? É o estágio, depois o trainee, é isso? Exatamente. A gente tem, por exemplo, parceria com as escolas, onde a gente faz programas de desenvolvimento, né, em conjunto com elas. E aí pode ser sim um programa de estágio, onde a gente trabalha aquelas pessoas e também, claro, a empresa divulga suas oportunidades na escola, né? E a gente também tem programas de formação de mão de obra, que é o que a gente faz bastante lá na empresa, onde nós fazemos parcerias com instituições de ensino e aí montamos em conjunto com essas instituições uma grade curricular que prepare o aluno, né, a ter uma formação adequada para trabalhar nas nossas operações depois. Você falou que tem muitos líderes na empresa. Se você tivesse que eleger a melhor qualidade de um líder, o melhor atributo de um líder, qual você elegeria? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que o principal atributo de uma liderança na verdade, acho que são dois. O líder tem que ser uma pessoa que incentive, que inspire aquela equipe a atingir um resultado melhor do que o que ela tem e tem que ter muita capacidade de execução também, para entregar aqueles resultados e aqueles comportamentos que a gente espera de uma equipe. Sim, na sua avaliação, esses são os dois principais atributos. Na minha opinião, sim. Agora, como é que eles são identificados para eu saber se essa realmente é a pessoa mais adequada para aquela função? Excelente. A gente tem os dois processos de avaliação, né? E um deles agora eu queria destacar o processo comportamental de competências. Então, nós temos competências na Tiviti e são 7 delas, mas essas duas em especial, visão estratégica e capacidade de execução, são duas que a gente avalia. E aí cada pessoa que participa do nosso processo de avaliação de competências, vamos dizer assim, ela é avaliada por pares, pelo superior, pela equipe e por clientes internos quando for o caso, né? Então a gente depois, tendo em vista esses resultados todos que a gente tem de avaliação, a gente cruza eles e analisa quais competências são pontos fortes ou não. Então a avaliação interna ela é muito importante para saber o real posicionamento da pessoa naquelas competências de nosso interesse. Agora, você diria que o salário que a sua empresa paga é um elemento importante para reter esses talentos que você tem trabalhado lá? O salário, assim como todos os componentes da remuneração, ele é bastante importante, né? A gente sabe disso, mas ele não é a única coisa, o único componente de retenção, especialmente de um talento. Um talento para ser retido na empresa, ele precisa se sentir diferenciado em relação aos demais e a gente tem que prestar muita atenção no tipo de desafio que a gente aloca para um talento. Um talento bem remunerado, mas num desafio que não lhe motiva, que não lhe traz um diferencial de aprendizado, ele provavelmente vai se desanimar. Quer dizer que você diria então que a remuneração não é o primeiro fator que faz com que ele continue trabalhando na empresa? Não. É o quê? O desafio? Ele é um misto entre remuneração, claro, desafio e reconhecimento e também potencial de aprendizado do candidato. Entendo.
Outra coisa que eu gostaria que você comentasse conosco é o seguinte, existem esses talentos na sociedade brasileira, há formação de grande quantidade de pessoas para esse tipo, ou ainda é difícil você encontrar essas pessoas no mercado? Esse é um diferencial hoje, acredito que de várias empresas, não só da Tivit, Heródoto, encontrar boas pessoas preparadas para desempenhar aqueles papéis que a empresa precisa, né? Existe sim uma dificuldade da gente encontrar boas pessoas, né, no mercado como um todo, e por isso a gente tem que investir muito, e é o que a gente procura fazer na empresa, em formar os talentos, formar as pessoas de dentro de casa. A Tivit, por ser uma pessoa que trabalha com muitas pessoas, com 25 mil colaboradores, muitos jovens, a gente acaba direcionando os nossos programas de formação para a parcela desses jovens que a gente identifica que tem potencial para subir ou para as posições técnicas ou de liderança. Bom, você falou muito jovens, seriam eles da chamada geração Y? Com toda certeza. É? Tem muita gente da geração Y? Tem. Mais ou menos, a gente trabalha mais ou menos, para você ter uma ideia, 80% das pessoas da Tivit são entre 19 e 22 anos, né? Então tem muita gente mesmo. E como é lidar com essa moçada de 19 a 22? A gente tem que entender o que os motiva, né? Então eles são motivados a muito desempenho, muito reconhecimento, a prática de feedback tem que ser muito constante com eles em todos os níveis, né? Porque não só nos líderes da geração Y, mas nos liderados da geração Y também. E a gente tem que, e nós como RH temos um desafio grande de oferecer possibilidades de carreira para todo esse pessoal na empresa, né? Então eles precisam enxergar a empresa e ver uma possibilidade de crescimento. Agora, Marcelo, nós já entrevistamos aqui pelo menos uns 2 ou 3 convidados e falaram a respeito da geração Y e traçaram assim um perfil dessa geração com a qual você trabalha. Uma das características que foi dita aqui é que esse pessoal não fica muito tempo no emprego, que esse pessoal muda muito de emprego. Qual é o turnover lá na empresa? Ele é um turnover adequado ao nosso mercado. Ao nosso mercado, é uma forma de você, né, não querer me dizer quanto é ou não? Não, o nosso turnover ele é o turnover de uma empresa que trabalha muito com essas pessoas de primeiro emprego. Então, a Tivit, pelo fato de empregar muita gente no primeiro emprego, né, ela tem um turnover, claro, adequado com o que é essa média. Adequado quer dizer alto. Entendeu? É um turnover bom. Sei, porque obviamente faz parte da própria maneira de ser dessa geração, de não ficar, não é, como já foi dito aqui, não seria, vamos dizer assim, uma surpresa se o turnover fosse alto. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem uma rotatividade, porque até pelo fato da gente trabalhar muito com o primeiro emprego, né? Ele é mais ou menos a média do que das outras empresas que compõem o nosso mercado de trabalho. Agora, o mais importante para esse pessoal é a gente realmente oferecer planos de carreira, oportunidade de desenvolvimento e, claro, também olhar para a remuneração, né? Garantir que ela esteja alinhada com o mercado. Me dá um exemplo lá de primeiro emprego. O que faz uma pessoa lá de primeiro emprego? Em que setor ele vai trabalhar? Por exemplo, ela pode trabalhar numa prestação de serviço para uma empresa, através de um processo de atendimento. Num call center? O call center é uma das portas de entrada da Tivit, né? É uma das portas de entrada. Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, um sistema para um cliente, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o caso da Gol, da Varig, onde são grandes clientes nossos e se você vai na homepage deles ver o que está por trás do sistema de reserva de passagens, foi desenvolvido por nós. Quando a gente desenvolve um sistema daqueles, existe uma equipe de projeto que trabalha, né? E essa equipe é formada por profissionais júniores, sêniores e especialistas. E nas vagas de júnior, a gente pode recrutar pessoas que estão começando, né? Tá certo. Nesse projeto específico. Exatamente. Então, call center, sim, é uma parte de... Quanto emprega o call center lá? Emprega bastante. Emprega boa parte das 25 mil pessoas que a gente tem, né? Mas a gente tem também outras linhas de serviço que a gente utiliza. Sim, mas o volume maior de funcionários estão alocados no call center. Sim, o call center ele responde por um grande volume de funcionários. Sim. É difícil administrar isso, não? Olha, eu suponho que seja. A gente tem uma demanda de contratação bastante interessante pelo fato do crescimento da empresa ter sido alto, né? Então, o que é importante é a gente ter canais de recrutamento de pessoas em todos os lugares em que a gente está instalado e também programas de desenvolvimento para administrar bem os anseios aí desse público, né? Agora, me diz o seguinte, que tipo de aperfeiçoamento e cursos são dados internamente para que essas pessoas possam evoluir? Porque, voltando à questão do call center, porque obviamente é a questão mais conhecida, né, além dessas outras que você citou, mas as pessoas geralmente ficam insatisfeitas com o trabalho de call center, dizendo, olha,
o pessoal não resolve, não fui bem atendido. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Procedem essas queixas primeiro ou não? Vocês Olha, identificam isso? não. Vocês têm um fale lá com a empresa ou não? Não, nós temos todo um acompanhamento de todos os clientes que a gente trabalha de um modo geral, né? Então nós somos muito medidos pela qualidade do serviço que a gente entrega. Então, eventuais problemas de atendimento aos clientes que a gente tem, eles são tratados internamente e as equipes de liderança têm metas, inclusive utilizando esses requisitos de satisfação. Agora, o que é importante, né, nesse caso, são os treinamentos técnicos e de formação que a gente prioriza, né? E aí eu vou destacar um pouquinho o lado de tecnologia da informação, porque como a gente fornece vários sistemas de missão crítica para vários clientes, entendeu? A gente, como grandes bancos, por exemplo, como o próprio caso da Gol que eu te disse, a gente tem que ter pessoas muito bem qualificadas para poder garantir a entrega dos serviços que a gente faz, tá? Então, pelo lado de tecnologia, a gente tem toda uma disponibilidade de altíssima para esses clientes, tá? Não, tudo bem, eu entendi. Mas eu imagino o seguinte, ao lado dessa questão de autoaprimoramento tecnológico, tem que ter um outro lado humano. Claro. Não é verdade? Porque uma coisa é eu ficar sentado lá atrás do computador fazendo para a Gol, para a Varig, um sistema lá de atendimento para eles, ou um suporte técnico. Outra coisa é eu ligar lá e falar com alguém que vai me responder em nome da Varig, da Gol ou de qualquer outra empresa que vocês prestam serviço. Aí, além do critério técnico, entra o critério de relacionamento, ou não? Sem dúvida. Não, claro, sem dúvida nenhuma. Porque até a maneira de você me atender, na verdade, pode criar uma empatia ou não em relação com o cliente, satisfeito ou insatisfeito. Sem dúvida nenhuma. É por isso que para cada posição que a gente trabalha, que a gente faz num serviço de atendimento ao cliente, né, seja ele de qual forma for, a gente avalia bem a aptidão da pessoa, ou seja, como é que ela se porta no trato individual com o cliente, se ela gosta de atender. Isso é parte do requisito de seleção das pessoas, né? E a gente usa também nas oportunidades internas, para as pessoas que se candidatam nos serviços que a gente presta. Então, bom, esse mercado, como você disse, é um mercado que está em expansão, está em crescimento no país ou não? Sim. Sim, mercado de tecnologia, mercado de terceirização, ele está sim em expansão. É fato que a concorrência hoje, especialmente no atendimento nessa área de call centers, tende a ter uma competição internacional. Eu sei que, por exemplo, call centers ingleses muitas vezes são feitos na Índia. Né? São empresas americanas, inglesas ou outras, que são feitas na Índia porque a mão de obra lá é mais barata. Eu ouvi dizer que no Brasil estão treinando o pessoal também para atender em inglês. Você tem conhecimento disso ou não? Olha, não, na Tiviti a gente não fazemos isso, né? Então, a questão do atendimento bilíngue é um desafio para as empresas, entendeu? Sim. Especialmente brasileiras. As indianas têm uma facilidade um pouco maior por causa da língua. Né? Aliás, até a língua oficial da Índia, né? Uma das línguas oficiais da Índia é o inglês, né? Exatamente. Você aprende desde criança. Exatamente. Então tem mais facilidade. Agora, você não acha que com isso você poderia ter uma concorrência internacional de call centers fora do Brasil, atendendo empresas brasileiras? Poderia. Ou não chegamos ainda a esse estágio? Não, mas eu acho um pouco difícil ainda pela questão da língua realmente, tá? A ideia em si não é ruim. A ideia é você ter centros, se você montar centros de atendimento pelo mundo, não é ruim. Mas a questão da língua realmente eu acho que é uma barreira. Agora, essa tecnologia que vocês empregam lá é desenvolvida pela própria empresa? Todos os serviços que a gente entrega envolvem tecnologia própria. Então, nós temos equipes de desenvolvimento, né, na Tiviti, e a gente tem muitas pessoas trabalhando nisso. São todas tecnologias próprias. Sim, então, se você tivesse que definir essa empresa, como é que você definiria? A Tiviti é uma empresa de terceirização de serviços de tecnologia, entendeu? Acho que é a melhor definição que a gente faz, porque o atendimento aos clientes, os processos dos clientes que nós tomamos conta, eles têm uso intenso de tecnologia, nas mais variadas formas de atendimento, né? Então, existe, por exemplo, um caso de um grande banco brasileiro, emissor de cartões que a gente chama de private label, né? E para esse cliente a gente faz desde a venda de cartões, passando pelo processamento desses cartões na hora que o cliente vai na loja e também pela emissão de faturas e cobrança para quem não pagou a fatura. Então tudo isso é suportado por sistemas desenvolvidos na própria empresa. Sim, são todos os serviços que vocês prestam para esse único banco? Exatamente. Esse é um dos exemplos de serviços que a gente presta. Entendo.
No caso ainda específico da formulação dessa empresa, que uma empresa com 25 mil funcionários é uma empresa realmente muito grande, né? Exato. Como é que é feita a comunicação interna lá? Esse é um grande desafio que a gente tem também, né? A comunicação ela é feita de duas formas. Uma, a gente tem uma área de comunicação, que ela é bastante atuante, trabalha junto com as lideranças, e a outra comunicação que a gente não pode nunca esquecer é a comunicação de líder para liderado. Essa é a mais eficaz e a mais eficiente, né? Então nós temos que ter um processo de comunicação em que as informações-chave da companhia elas são passadas para a liderança e daí cascateia até chegar nas equipes, né? Então esse é o nosso grande desafio. É isso que a gente trabalha todo o nosso dia, Geraldo. É a nossa vida. Essa é a questão central, você diria? Comunicação numa empresa de 25 mil pessoas que presta serviço é essencial para a gente ter um bom serviço. E como é que isso flui internamente? Flui através do quê? Através de e-mail interno, sistema? Como é que é isso aí operacionalizado? Nós temos comitês internos, né, onde a gente discute a estratégia lá no nível entre presidente e diretoria, e cada área tem os seus comitês, que vão desdobrando as informações evidentemente pertinentes, né, até que ela chegue no chão de fábrica. A área de comunicação corporativa, ela usa canais como e-mail, mural. Nós temos um programa muito interessante chamado Programa Guardiões. Como é que chama? Guardiões. Sim. Em que a gente escolhe representantes das operações em cada unidade que a gente tem para serem os veículos oficiais de comunicação nos sites, fazer um tete-a-tete lá com as pessoas do nível de operações. É uma forma que a gente tem de garantir a entrega das mensagens que a gente acha interessante. Agora, esses 25 mil funcionários que a empresa tem, eles estão alocados onde? Em 18 cidades, em 18 sites, né, 18 localidades no Brasil inteiro. 18? 18. Então você passa o tempo todo viajando. A gente viaja bastante. Mas temos aí operações no Rio de Janeiro, em São Paulo capital, no interior de São Paulo, em Curitiba, em Florianópolis e também no Rio Grande do Sul. Sim. E no caso, bom, no caso especificamente da sua área, está tudo isso interligado. Exatamente. Para que você possa simultaneamente acompanhar o desenvolvimento desses 18 locais. Exatamente. O que a gente faz em recursos humanos é ter os indicados. Primeiro a gente tem que ter equipes locais, né? Porque não dá para uma pessoa do corporativo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem pessoas realmente em todos os lugares onde a gente está presente para dar suporte, atender as pessoas bem. E a gente também conta com um sistema de indicadores, né? Desenvolvido em casa para ter certeza de que, como recursos humanos e como empresa, a gente está monitorando eles e gerenciando adequadamente a entrega deles. Quer dizer, eu suponho até que numa empresa de prestação de serviço, seja a sua ou qualquer outra, o papel que tem o Departamento de Recursos Humanos é maior até do que em outras empresas. É fundamental, Heródoto. É fundamental, né? Fundamental, porque a gente trabalha, a gente costuma dizer lá dentro que o RH é o pulmão de crescimento da empresa, né? A empresa de prestação de serviços, quando cresce, precisa de gente. Precisa de computador também, mas precisa de muita gente. E aí, gente capacitada. Então, o RH tem um papel muito importante para contratar as pessoas corretamente, para reter as pessoas, identificar quem é bom, dar oportunidade de crescimento. Então, realmente é muito importante mesmo. Agora, quantas pessoas trabalham no Departamento de Recursos Humanos? É possível dizer, aproximadamente? Eu tenho mais de 250 pessoas que trabalham comigo. 250 pessoas? Espalhadas pelo Brasil inteiro, exatamente. Mais de 250. É bastante gente. É bastante gente, uma empresa de prestação de serviço. Né? Exatamente. Agora, você disse, bom, então as questões estão formuladas, eu suponho até estrategicamente pela diretoria da empresa, e depois isso tem que fluir até capilarizar para atingir as pessoas lá na ponta. Exatamente. Existe o sentido contrário ou não? Existe essa comunicação no chão de fábrica para cima? Existe. A gente tem, por exemplo, um programa chamado Avaliação de Clima Organizacional, né? Muitas empresas fazem isso, mas a gente faz com todo mundo, com todos os 25 mil pessoas. E aí, esse programa roda anualmente e as pessoas, elas classificam, vamos dizer assim, a empresa, em vários quesitos que a gente coloca, como liderança, como comunicação, infraestrutura, condição de trabalho, etc. Né? E aí, ele avalia a empresa? Ele avalia a empresa. E aí, ele não, todos os 25 mil avaliam a empresa. Claro. E aí a gente trabalha, com base nas informações que a gente recebe, a gente trabalha planos de ação para poder melhorar as condições de trabalho e garantir que o clima organizacional esteja bem, né? Os resultados da pesquisa de clima, eles afetam a remuneração variável da liderança da empresa, tá? Então, é uma forma de garantir que a gente vai executar planos de ação de clima corretamente e vai cuidar do clima organizacional também. E é uma forma da gente ouvir o colaborador lá na ponta, né? Entendo. E isso, então, depois isso é processado e é apresentado para que a diretoria tome lá as decisões que acha que deve tomar. Exatamente.
Exatamente, mas na verdade as decisões elas são tomadas em nível de diretoria, mas o papel da liderança nesse caso é apoiar a execução das ações locais, porque o clima organizacional ele é feito muito levando em conta o envolvimento da liderança daquelas equipes. Então o que a gente tem que ter na verdade é um processo de receber com maturidade e transparência aquelas informações que os colaboradores estão levantando e saber trabalhar ações efetivas nas pontas que melhorem as condições de trabalho. E é possível melhorar as condições de trabalho a partir dessa Sem dúvida. É? Sem dúvida nenhuma. Até porque, por experiência, muitas das reclamações ou das queixas das pessoas, elas tem a ver com condição do local de trabalho como um todo, que está na nossa mão resolver, né? E também o processo de comunicação influencia bastante. Né? Entendo. Agora, como é que essas pessoas, eu suponho que você, por exemplo, tenha um novo cliente. Com esse novo cliente, você tem que treinar esse pessoal para atender esse novo cliente. Né? Como é que é esse processo? Se destaca um grupo de pessoas, as pessoas passam por treinamento, como é que é isso? Depende do tipo de serviço que a gente presta, né, Heródoto? Então, por exemplo, um processo de atendimento, de terceirização, um processo dele, geralmente a gente faz um treinamento técnico, muitas vezes contando com a participação do cliente, porque ninguém melhor para explicar aquele processo do que o próprio cliente. E esse treinamento demora dias, eventualmente até mais de um mês. Tem alguns treinamentos que demoram. Nessa etapa o cliente tem que participar o cliente participa diretamente. Porque ninguém melhor para explicar do que ele. Exatamente o que ele quer. Exatamente o que ele quer. Então o cliente participa, é um processo muito feito a várias mãos, né? E só depois que o funcionário tiver sido aprovado nos treinamentos, ele vai para a nossa operação e trabalhar... Da linha de frente, exatamente, exatamente. Só depois que ele tiver realmente sido aprovado. Tá? Então existe todo um processo formal de treinamento. Nos casos de projetos que a gente entrega para os clientes, existe toda uma validação do perfil das pessoas, o cliente participa nisso. Né? Mas basicamente é envolver o cliente nessa seleção. Então, quer dizer, ele também avalia isso? Avalia. Avalia. Quer dizer, uma vez aprovado, ele também é corresponsável. Exatamente. Né, pelo processo que está se desenvolvendo. Exatamente, ele deu o ok dele. Sem dúvida. Está ótimo. Marcelo, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Muito obrigado, o prazer foi todo meu, estou disponível aí. Ok, muito obrigado. Bom, está aí a nossa conversa de hoje com o Marcelo Zappa. Marcelo, como você acompanhou aqui, ele é o responsável pela área de RH de Recursos Humanos da Tivit, que é uma empresa, como você viu, com 25 mil funcionários. E numa empresa industrial com 25 mil funcionários, o RH tem importância, sem dúvida, claro que tem. Mas numa empresa de prestação de serviço com 25 mil funcionários, né, o RH tem uma importância muito maior, porque é a lógica, a conclusão que qualquer um de nós aqui chegaria depois de ouvir aqui essa entrevista feita com o Marcelo. Bom, nós temos essa entrevista aqui gravada, para que você possa acompanhá-la, mas ela é apresentada sempre no Jornal da CBN também, em toda a rede CBN, nas 30 cidades médias e grandes brasileiras. Mas ela fica aqui à sua disposição para que você possa ouvir e ver de novo quantas vezes você julgar necessário. Como ela está aqui à sua disposição no cbn.com.br, nós reservamos aqui no blog do Barbeiro, que sou eu, o espaço então para qualquer dúvida, pergunta, observação crítica, né? Que é um sistema de avaliação nosso também, além das perguntas, é um sistema de avaliação daquilo que você está acompanhando aqui. E quero lembrar também que aqui no blog do Barbeiro a gente dividiu por sessões, porque o blog é muito grande, e uma delas é a Biblioteca da Barbearia. Mas o que é isso? É o seguinte, nós temos aqui releases eletrônicos de livros que são lançados no mercado brasileiro, não todos, é claro, mas alguns mais importantes, para que você possa também acompanhar, né, um release feito com o autor do livro. E depois você avalia se vale a pena ou não ler o livro por inteiro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.